Meus irmãos, a paz do Senhor. Que alegria estar aqui nesta oportunidade, junto com a juventude da Primeira Assembleia de Deus em Bom Jesus do Itabapoana, essa juventude que nasceu por um propósito. A festa está linda, já pude sentir a presença de Deus aqui neste lugar, e eu quero te convidar para abrir comigo a sua Bíblia, Lucas, capítulo de número 10, faremos a leitura a partir do versículo de número 25, diz assim a palavra de Deus. E eis que se levantou certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele, disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus, disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, e vendo-o, passou de largo. Mais um samaritano. Aleluia. Mais um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros, e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe: Cuida dele, e tudo mais que gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma maneira. Glória a Deus. Meus irmãos, a Bíblia Sagrada certamente possui textos conhecidíssimos, não apenas nos círculos cristãos, como também para fora deles. E certamente textos bíblicos como o Salmo 23, textos bíblicos como a oração do Pai Nosso, registrada especialmente em Mateus capítulo de número 6, são muito conhecidos, amplamente conhecidos. Adolf Paul diz que, dentre as parábolas de Jesus, as 2 mais conhecidas são, primeiro, a parábola do pai amoroso, aqui no Ocidente nomeada como parábola do filho pródigo, e a parábola que nós acabamos de ler, intitulada Parábola do Bom Samaritano. Certamente você já ouviu muitas instituições, como as que eu vou mencionar aqui, por exemplo, o Greenpeace. Você certamente já ouviu falar da Anistia Internacional, ou certamente você já ouviu falar da Cruz Vermelha. Segundo
Davi Lago, um pastor batista e jurista brasileiro, essas instituições mencionadas, todas elas nasceram devido ao impacto que a parábola do bom samaritano gerou nos seus fundadores. Eles certamente, ao ouvirem a parábola, ficaram impactados e entenderam: eu preciso fazer alguma coisa em favor do meu próximo. Eu preciso fazer alguma coisa em favor de quem precisa, e é exatamente por isso que instituições como as aqui mencionadas foram fundadas. Ao longo da história da igreja, lamentavelmente, o sentido hermenêutico dessa parábola foi, de certa forma, perdido, e por muitas vezes foi até mesmo ressignificado. Quando nós estudamos a história da interpretação da parábola do bom samaritano, nós percebemos que os dados mais antigos mostram que um homem chamado Orígenes, um dos pais da igreja, que viveu entre 185 a 253 depois de Cristo, ele fez uma interpretação alegórica desta parábola. Quem me ouve, diga amém. Vamos devagarzinho, daqui a pouco a gente sobe. Mas Orígenes fez uma interpretação alegórica desta parábola. A interpretação alegórica, ela tem um objetivo, que é procurar o sentido espiritual da parábola. Qual é o problema disso? É que com isso você tem um esvaziamento do sentido pretendido por Jesus. Quando eu procuro o significado alegórico, automaticamente eu deixo de ouvir exatamente aquilo que Jesus quis comunicar ao proferir esta parábola. Só para você ter uma ideia, olha o que Orígenes interpretou. Para ele, o homem que estava descendo o caminho é Adão. Jerusalém é o paraíso. Jericó, para Orígenes, é o mundo. Os salteadores são os demônios. O assalto é a queda do homem. O sacerdote, para ele, que aparece aqui na parábola, é a lei. O levita deve ser entendido como os profetas. O samaritano, para Orígenes, é Cristo. As feridas são a desobediência. Colocar o ferido sobre o animal é o novo nascimento. Para ele, a cavalgadura é o corpo do Senhor, a estalagem é a igreja, o hospedeiro para ele é o Espírito Santo, os 2 denários são o pai e o filho, e a promessa de voltar representa para Orígenes a segunda vinda de Cristo. E isso se distancia exatamente da mensagem que Cristo aqui quis comunicar para nós. O grande problema é que essa interpretação alegórica acabou por se espalhar, e nós ouvimos muitas mensagens, muitas canções compostas com base nisso. A gente precisa, nessa manhã, voltar a atenção para essa parábola, no seu contexto histórico e cultural, para a gente entender qual é, de fato, a mensagem que Jesus quis comunicar aqui. E quando nós olhamos para este texto bíblico, veja no versículo de número 25, que um doutor da lei, algumas traduções, como a NAA, por exemplo, chamam mestre, se levanta para fazer uma indagação a Jesus. E ele pergunta para ele: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Aqui, embora a pergunta possa parecer uma pergunta sincera, mas na verdade é uma pegadinha, porque o próprio texto diz que ele tentando e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Quando o doutor da lei se aproxima de Jesus, há um interesse no seu coração. Ele quer descobrir a qual escola rabínica Jesus pertence. Por quê? Porque diante dessa pergunta, que farei para herdar a vida eterna, diversos rabinos no primeiro século propunham para suas escolas uma resposta diferente. Para alguns, bastava guardar os 10 mandamentos, para outros, deveria-se guardar os 613 preceitos, mitzvot, que a tradição judaica estabelecia. E haviam 2 grandes escolas judaicas,
uma cujo rabino representante era Shammai, e o outro, o rabino representante, era Hillel. Mas, em vez de Jesus dar uma resposta completa, Jesus devolve fazendo duas perguntas. O que está escrito na lei? Essa foi a primeira. Como lês? Uma coisa é o que está escrito, outra coisa era como o doutor da lei lia. E ele responde usando dois textos da Torá, da lei mosaica. O primeiro ele usa, versículo 27, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo, esse é o segundo texto que aparece em Levítico 19, e ao teu próximo como a ti mesmo. Agora veja que Jesus diz para ele, respondeu bem, parabéns, aprovado, faça isso e viverás. Mas veja que este homem, não contente, ele quer se justificar. Ora, se ele quer se justificar, o que ele está querendo, na verdade, é oferecer a Jesus desculpas para não colocar em prática o que ele acabou de responder. Quem me ouve, diga amém. E Jesus, ou melhor, e aí ele faz uma outra pergunta para Jesus. Curioso é que ele poderia ter feito uma pergunta, olha o que ele respondeu: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Ele poderia aqui ter feito uma pergunta teológica: quem é Deus? Ele poderia ter feito aqui uma pergunta filosófica: quem sou eu? Mas ele faz uma pergunta aqui socioantropológica: quem é o meu próximo? Outra pegadinha, porque se tinha um ponto que as escolas de Shammai e Hillel concordavam, era: o nosso próximo é somente o judeu, praticante da fé ortodoxa, ou seja, nem os publicanos, judeus cobradores de impostos, seriam considerados próximos. E ele quer ouvir o que Jesus tem para dizer: quem é o meu próximo? E Jesus vai passar no teste se disser: seu próximo é o judeu que comunga da mesma fé que você. Aí Jesus começa a contar essa parábola. Olha que coisa interessante. Vinha descendo um homem de Jerusalém para Jericó. Kenneth Bailey, no seu livro Jesus pela Ótica do Oriente Médio, comenta que essa era uma estrada muito perigosa. Quem passava por ela ia com muito cuidado. Na verdade, viajar no Antigo Oriente era muito perigoso, mas quem passava por essa estrada ia com muito cuidado, porque normalmente eles iam transportando bens, posses, para levar para o templo, justamente para oferecer ali a Deus. Então, os salteadores ficavam ali à espreita, e este homem está passando por essa estrada perigosa, e de repente, o mais temido aconteceu. Veja, ele caiu nas mãos dos salteadores, os quais despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Esse homem foi atacado, agredido, foi deixado à beira da morte. E agora vai aparecer um novo personagem na parábola. Quem? O sacerdote. Ibn al-Said, um teólogo copta, diz que se este homem estivesse subindo de Jericó para Jerusalém, com toda segurança nós poderíamos dizer: ele não vai parar para atender o caído. Se ele estivesse subindo de Jericó para Jerusalém, Ibn al-Said diz, certamente ele não pararia. Por quê? Se ele estivesse subindo para Jerusalém, depreende-se da parábola que ele estaria indo para oferecer sacrifícios a Deus no seu turno sacerdotal. E parar para atender um homem ferido seria colocar a sua pureza religiosa em risco. E certamente ele iria prejudicar todo o seu turno.
Então seguramente ele não iria parar, e a lei daria para ele um amparo. Não precisa parar, é sacerdote em ofício. Mas a grande questão é que olha o que o texto diz, veja só. E ocasionalmente, veja, descia pelo mesmo caminho. O sacerdote não está subindo, ele está descendo. Se provavelmente, ou melhor, se seguramente ele subindo não pararia, descendo é provável que ele pare, porque ele já ofereceu as suas ofertas. E por mais que ele se exponha ao risco de ficar impuro, o prazo de 7 dias devolveria para ele a pureza cerimonial novamente. Então é provável que ele pare. Está o homem lá, morto, caído, e está Jesus dizendo, descia ocasionalmente, pelo mesmo caminho. Quem? O sacerdote. E a audiência de Jesus está pensando, o sacerdote vai parar, provavelmente vai parar, e provavelmente será o herói da história. Sim, para fortalecer a ideia do doutor da lei, de que é um judeu, está caído, é o meu próximo. Mas o sacerdote, vendo, passou de largo. Era provável que ele parasse, mas ele não parou. Aparece agora um outro personagem na narrativa. Quem? Um levita. Perceba que Jesus está apresentando uma espécie de hierarquia sócio-religiosa. Falou do cargo mais alto, sacerdote, agora vem o levita. Bom, se o levita estivesse subindo, não pararia, mas olha o que o texto diz. De igual modo, versículo 32, também um levita, chegando àquele lugar. O verbo que foi traduzido como chegar aqui, do grego para o português, pode também ser vertido como descer. Então ele estava descendo, e é provável que ele pare, e a audiência está esperando. Bom, o sacerdote provavelmente poderia ter parado, não parou, mas agora o levita provavelmente vai parar, e vai ser o herói da história. Mas o levita, vendo, passou de largo. Se Jesus está registrando aqui uma espécie de hierarquia, bom, se eu digo para você, veio o sargento, veio o cabo, quem é que você espera agora? Quem? O soldado. Se veio o pastor, veio o presbítero, quem você espera agora? Veio o diácono. E eles estão esperando, vai vir um judeu comum, que não faz parte da aristocracia, que também não faz parte do clero. Vai vir um judeu simples, um judeu comum. Vai vir um judeu e ele vai parar, vai ser o herói da história, porque afinal de contas, o meu próximo é quem comunga da mesma fé que eu. E é aqui que a coisa mais estranha acontece, porque o próximo personagem que aparece não é um judeu comum. Aí Jesus diz, mais um samaritano. A audiência de Jesus deve ter esperado. Kenneth Bailey comenta isso no Parábolas de Lucas. Antigamente era chamado de a poesia e o camponês. Ele diz que quando a audiência de Jesus ouviu falar do nome do samaritano, certamente esperou. Agora a coisa que já estava ruim vai piorar, porque provavelmente esse samaritano vai olhar o homem meio morto e vai terminar o serviço. Agora que a coisa vai ficar pior, porque se o homem estava meio morto, agora o samaritano vai terminar de matar. Por quê? Porque os judeus e os samaritanos eram inimigos, não se comunicavam. Aliás, há uma tradição judaica que diz que
Os judeus faziam uma oração: bendito és tu, eterno nosso Deus, Rei de todo o universo, que não nos fizeste samaritano, nem mulher, nem um idiota. Para os irmãos verem o tamanho do desprezo, o tamanho da indiferença que os judeus nutriam pelos samaritanos. Mais um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele. Espera aí, está errado isso aqui, porque é samaritano, não pode ajudar. É improvável que ele ajude, é improvável que ele pare, é improvável que ele alcance o homem que está ferido. Não é possível que isso vá acontecer. Espera aí, era provável que o sacerdote iria parar, não parou. Espera aí, era provável que o levita parasse, mas não parou. Eu não acredito. Pois é, o improvável acontece. O improvável acontece, porque é justamente o samaritano que para prestar os primeiros socorros, é justamente o samaritano que para oferecer ajuda, é justamente o samaritano que para abençoar quem está caído. Sabe, irmãos, eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas o nosso Deus é o Deus dos improváveis. O nosso Deus é o Deus dos improváveis. Quem são os improváveis? São aqueles rejeitados pela sociedade, são aqueles desacreditados pelos homens, são aqueles que ninguém investe, que ninguém vê, que ninguém acredita, que ninguém aposta todas as fichas, mas são estes que se colocam como agentes de bênção para quem está ferido. São estes que se colocam como canal do céu para ajudar quem está caído no meio do caminho. E eu vim aqui nessa manhã pregar, não foi para os prováveis, eu vim pregar para os improváveis aqui essa manhã. Gente que a sociedade fez questão de escantear, gente que a sociedade fez questão de excluir, fez questão de deixar de lado, e disse: desse aí a gente não pode esperar coisa nenhuma. Mas Deus te fez um agente de bênção, Deus te fez um agente de cura, Deus te fez um agente do reino dele. Tem algum improvável aqui nesta manhã? Tem algum improvável? Eu estou na reunião dos improváveis aqui essa manhã. Eu estou na reunião dos improváveis aqui esta manhã. E eu creio que esta manhã vai marcar um novo tempo na sua vida. Improvável. E o que chama a minha atenção é justamente a bagagem do improvável. Olha o que tinha na bagagem dele. Tinha atadura. Chegou ao pé dele, o samaritano, vendo, moveu-se de íntima compaixão e, aproximando-se, lhe atou as feridas. Se tem uma coisa que os improváveis carregam, é ataduras. Porque tem muita gente que é até provável, mas o cidadão trabalha com faca, trabalha com foice, trabalha com martelo, só se aproxima para ferir, só se aproxima para machucar, só se aproxima para caluniar, só se aproxima para ofender. Os prováveis muitas vezes só se aproximam para fazer o mal, mas Deus ainda tem improváveis na terra, que quando abrem a bolsa, tiram de lá ataduras. Eu não vim para ferir, eu vim para curar. Eu não vim para prejudicar, eu vim para abençoar, abençoar, abençoar. Quem ainda tem atadura? Quem ainda tem atadura? Pegue na mão de quem está do seu lado e diga para ele: se depender de mim, eu não vou te ferir, eu vou te ajudar a curar. Se depender de mim, eu não vou te caluniar, eu vou te proteger. Se depender de mim, eu não vou espalhar fofoca, eu vou fechar o salão.
Para si de revor que é nécia. Dê um abraço em quem está perto de você nessa manhã. Vai que ele precisa de uma atadura aqui hoje. Vai que ele chegou ferido essa manhã aqui. Dê um abraço nele e diga uma palavra de bênção para quem está perto de você. Você é improvável, mas ainda tem atadura na bagagem. Você é improvável, mas ainda sabe servir de bênção para quem está perto de você. Esse é o propósito. Mas não basta colocar atadura, escute isso aqui. A ferida precisa ser limpa. Não adianta atar se a ferida estiver suja. Vai piorar a situação. Eu não entendo muito esse negócio, mas qualquer pessoa sabe que antes de fazer um curativo tem que limpar. E curiosamente, no Antigo Oriente Próximo, sabe o que é que eles usavam para limpar as feridas? Você sabe. Eles usavam azeite. E o rapaz está lá quase morto. O improvável tem atadura, mas de repente ele abre a bagagem e tira de lá mais um elemento. Ele precisa limpar as feridas. O que é que tem lá dentro, gente? Azeite. Porque tem gente que pensa que azeite é só para falar em língua estranha. Tem gente que pensa que azeite, é só para pular, é só para profetizar, é só para marchar. Não, irmão, azeite é para curar, é para limpar feridas. Azeite é para limpar feridas. Cutuca quem está perto de você e pergunta para ele: tem azeite ainda por aí? Ainda tem azeite por aí? Se não, cuidado fica incompleto. Mas para o cuidado ser completo, dá uma olhadinha na tua bagagem essa noite e verifica o nível de azeite como tá. Dá uma olhadinha na tua bagagem nessa manhã, melhor dizendo, e verifica o nível de azeite como tá. Ei, se tiver acabando, cuidado, coloca mais azeite nessa bagagem aí. Pode ser que alguém ferido no caminho precise desse azeite. E se você quiser, ainda tem azeite do céu disponível para ser derramado aqui sobre nós nesta manhã. Eu vou parar de pregar 30 segundos e vou deixar você à vontade para receber o azeite do céu que está sendo derramado aqui nesta manhã. Pode adorar, 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 porque enquanto você adora, Deus derrama azeite, Deus derrama azeite, Deus derrama azeite, azeite para limpar feridas, azeite para limpar feridas, é cauí de revor que é neste proma candarábia. Está descendo um azeite fresco aqui nessa manhã. Cadê os espirituais que já entenderam isso? Ei, você é improvável, mas ainda tem azeite na bagagem. Você é improvável, mas ainda tem azeite na mala. Você é improvável, mas não falta azeite para limpar as feridas. Receba nesta manhã azeite do céu. Mas depois que a ferida é limpa, ela precisa ser desinfectada. Desinfectada. Para que os fungos, as bactérias, não acabem por aumentar aquela ferida, por tornar aquela ferida algo pior. E diz Kenneth Bailey que para que fosse uma ferida desinfectada, era comum que se usasse vinho
Aí o improvável abre a bagagem. Já tirou a atadura de lá. Já tirou o azeite de lá. E eu posso conjecturar, ele procurando, peraí, eu preciso desinfectar essa ferida. Deixa eu ver o que tem aqui dentro. E de repente, o que é que ele encontra? Vinho. E aproximando-se, atou-lhes as feridas, deitando-lhes azeite e vinho. 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 Deus te trouxe aqui nesta manhã para dizer que Ele vai te usar para desinfectar feridas. E curiosamente, na tradição judaica, o vinho era um símbolo da alegria. Os momentos mais festivos dos judeus eram justamente celebrados com vinho. E o vinho, enquanto era usado como um agente desinfectante, também era um sinal para quem estava sendo cuidado, mesmo no momento de dor. Não vai faltar um pouquinho de alegria, mesmo no momento de dor, mesmo no momento de adversidade. Não vai faltar um pouquinho de alegria, um pouquinho de alegria. E eu sinto de pregar esta manhã que Deus vai reabastecer alguns tonéis aqui. Gente que veio para esse congresso com o coração angustiado, aflito. Gente que chegou aqui, irmão, só Deus sabe, aos trancos e barrancos. Alguns vieram pelo compromisso, dizendo, eu comprei, eu ensaiei, eu vesti a camisa, então agora não tem jeito, eu tenho que ir. Você veio aqui, mas veio no lugar certo, porque aqui ainda tem vinho para a sua vida, aqui ainda tem a fonte da verdadeira alegria para a sua vida nesta manhã. Tem gente que tenta encontrar vinho na balada, vinho nos prazeres. Não, irmão, é tudo coisa que não funciona. Aqui não, aqui a alegria está presente nos momentos festivos, mas quando a dor, o luto bate na nossa porta, ainda tem vinho também, para não deixar a esperança morrer, para não deixar o coração enfraquecer. Então, enquanto eu prego aqui essa manhã, o Espírito de Deus injeta no seu coração um pouquinho mais de alegria, um pouquinho mais de alegria, um pouquinho mais de alegria. E o improvável coloca o ferido sobre a sua cavalgadura, leva-o para uma estalagem, cuida dele. Isso aqui é lindo demais. E no outro dia, partindo, tirou 2 dinheiros, deu ao hospedeiro e disse, cuida dele. E tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Porque normalmente no mercado financeiro é assim. A gente investe naquilo que está dando mais certo. A gente investe na empresa que as ações estão sendo mais valorizadas. A gente investe no lugar que a gente acha que vai render melhores frutos. Ninguém investe em quem não pode produzir nada. Mas improvável faz loucura. E a loucura que o improvável faz é essa. Ele investe em quem ninguém mais queria investir. Ele gasta com quem ninguém mais gastaria. Estava caído.
no meio da estrada, não poderia dar qualquer tipo de retorno para ele, porque para a tradição judaica, o meu próximo é alguém que comunga da mesma fé e que vai me ajudar quando eu precisar de ajuda, em retribuição aos meus favores prestados a ele. Mas improvável é assim: não quero saber se vai poder me abençoar depois, não quero saber se vai pagar o que eu estou fazendo por ele. É improvável, eu sou improvável. Encontrei esse ferido no meio da estrada, e tudo que eu quero é ver ele de pé, é vê-la de pé. Tudo que eu quero é ver essa família de pé. Não tem problema, eu vou para a oração, eu vou para o jejum, não tem problema, eu vou fazer campanha, eu vou no monte, mas eu vou investir aqui, porque tudo que eu quero é ver quem está ferido de pé, é ver quem está ferido de pé, é ver quem está ferido de pé. Improvável é quem investe em quem está ferido só para vê-lo de pé. Você tem coragem de investir na vida de alguém só para vê-lo de pé? Você tem coragem de investir na vida de alguém que está ferido só para ver essa pessoa de pé? Você tiraria alguém do meio do caminho só para ver a casa dela de pé? Isso é coisa que só quem é improvável faz. E eu quero nesta manhã dizer para você: você nasceu com um propósito. Seu propósito é fazer, é ser um agente de Deus na vida de quem está caído. Esse é o nosso propósito, é investir na vida de pessoas que estão caídas até que elas fiquem de pé. Foi para isso que Deus nos chamou, foi para isso que Deus nos escolheu, é para isso que nós estamos aqui nessa noite, nesta manhã, é justamente para que nós possamos receber tudo que a gente precisa na nossa bagagem, para investir em quem está lá fora caído, até que eles fiquem de pé. Talvez você tenha entrado aqui nesta manhã e tenha chegado aqui se perguntando: qual é o propósito da minha vida? Está aqui o propósito: investir em pessoas que estão caídas para vê-las de pé. Porque um dia fomos nós lá na beira do caminho e alguém passou e investiu na gente. Alguém disse assim: vou falar de Jesus para ele, vou convidar para ir no congresso, vou chamar para ir lá no encontro, lá no retiro. E você está aqui hoje de pé, família restaurada, abençoado, firmado na rocha. Se isso é verdade, cutuque quem está perto de você, por favor, e diga para ele: se depender de mim, fale com mais ânimo, por favor, se depender de mim, você não vai ficar na beira do caminho, caído, quase morto. Eu, bate no peito assim, serei um agente do céu para levantar pessoas feridas. Se isso é verdade, por favor, erga uma de suas mãos aos céus. Se isso é verdade, erga, por favor, uma de suas mãos aos céus. Se achar que uma é pouca, pode ficar à vontade até para levantar as duas, porque Deus está levantando um exército aqui nesta manhã. Exército de quê? De improváveis. Um exército de improváveis. Para quê? Para encontrar quem está caído em bom Jesus, para encontrar quem está ferido em bom Jesus, para encontrar quem está semi-morto em bom Jesus. Fazer o que? Terminar de matar? Não! Colocar atadura nas feridas, colocar azeite, colocar vinho e investir em quem está ferido. Deus está levantando um exército aqui nesta manhã.
Auide revasse a canarabá. Eu quero fazer 2 convites aqui nesta manhã. E eu queria pedir à igreja, com a permissão do pastor, para se colocar de pé, por favor. 2 convites. 2. Dois convites. Primeiro, é para você que está ferido, se sentindo quase morto, mas que sabe que chegou aqui neste lugar. E aqui é lugar de vida, aqui é lugar de cuidado, aqui é lugar de tratamento, aqui é lugar de ser restaurado. E você quer voltar para sua casa hoje, assim, vivo, restaurado. Esse é o primeiro convite. Eu quero te pedir, se esta é a sua situação, que saia do seu lugar e venha aqui à frente. E o segundo convite é para você que deseja ser um improvável de Deus, um agente do reino, para levantar pessoas que estão caídas. Se esse é o seu desejo, saia do seu lugar. Eu quero orar pela sua vida. Estou esperando aqui a primeira pessoa. Já chegou. A segunda, a terceira, a quarta. Estou esperando você aqui, nesta manhã. Porque Deus vai derramar sobre nós uma porção especial de azeite, de vinho e daquilo que for necessário para que nós sejamos bênção na vida de quem está caído, na vida de quem está ferido. Se você ainda não recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador, eu tenho uma informação para te dar. Você está à beira desse caminho. E nós estamos aqui como agentes do céu para levar vida e cura para a sua vida nesta manhã. Jesus quer te salvar. Ele quer trazer para a sua vida um novo tempo, uma nova história. Tem gente aqui. E eu te aguardo. Deus está operando uma obra sobrenatural aqui. Sobrenatural aqui nesta manhã. E eu creio que você vai experimentar um tempo novo na sua vida, naquilo que Deus tem para você. Quero fazer um pedido à igreja, por favor. Estenda suas mãos aqui nessa direção. Estou vendo gente chorando aqui na frente. Sabe o que é isso? É o Espírito Santo que está colocando azeite, vinho, atadura nas bagagens aqui. Você vai sair daqui hoje para ser um agente de bênção na vida de quem está ferido. Você vai sair daqui hoje para ser um agente de transformação na vida de quem está ferido. Eu vou pedir à igreja, pode começar a orar. Ore em favor de quem está aqui à frente, por favor, pode orar. Ore, levante a sua voz em oração. Levante a sua voz em oração, levante a sua voz em oração. Levante a sua voz em oração, isso. Abra a sua boca e levante a sua voz em oração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tem uma presença de Deus invadindo este ambiente. Remits pro mil e for que wide é pleu e fonde o Deus falou comigo aqui nesta manhã. Eu estou equipando
vidas, equipando vidas para o serviço no meu reino. Se prepare, você vai voltar para casa, mas não vai voltar de qualquer maneira. Você vai voltar para casa, mas vai voltar equipado. Vai ter atadura, vai ter vinho, vai ter azeite. Se prepare, não vai faltar dinheiro. Se for para investir na vida de quem está ferido, Deus vai te dar condições. Se prepare, Deus está equipando vidas aqui. Deus está equipando vidas aqui. Recebe essa glória que desce aqui nesta manhã. Recebe esse renovo do alto que envolve esta igreja aqui nesta manhã. Quem tem boca para adorar, pode adorar, porque o Deus do renovo chegou. Deu irau afora. E decalabai gemaia. Uriacandarabia, Ramacandarabachandarabia, Reminarabacandarabacalachurimirrécia. A presença de Deus é real aqui neste lugar. Cadê os pentecostais que já sentiram a glória dele aqui nesta reunião? Aonde estão os crentes batizados com o Espírito Santo? Aleluia. Ó Deus, ó Deus. Eis aqui, Senhor, estas vidas, ó Pai, diante da Tua presença, Senhor, desejosos de receber o que precisam, todo o equipamento, para serem bênçãos na vida de quem está caído, bênçãos na vida de quem está ferido, para serem um instrumento do reino, na vida daquele, Senhor, que está quase morto. E eu quero, Senhor, te pedir esta manhã, derrama, Senhor, sobre nós aqui hoje, derrama sobre nós um pouco mais da Tua graça, um pouco mais do Teu poder. Equipa o Teu povo com tudo aquilo que é necessário, para que nós sejamos bênçãos, Senhor, na nossa cidade, no nosso estado, na nossa nação. Pai, que nós não sejamos daqueles que se colocam próximos para ferir, mas que nós possamos nos aproximar para abençoar, para restaurar e para curar. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Dê um abraço em quem está perto de você. Dê um abraço em quem está perto de você. Isso. E deixa Deus fazer a obra dele na sua vida e na dele também. Aleluia. Seja um agente do céu para quem está próximo aí a você neste momento. É momento de cura, é momento de restauração. Enquanto você abraça, o renovo de Deus desce sobre a vida de alguém aqui nesta manhã. Enquanto você está pertinho dele aí, Deus levanta quem está próximo a você. Deus injeta ânimo, Deus derrama graça e força. Que Deus abençoe esta igreja, em nome de Jesus. Querido Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por essa presença que o Senhor está no nosso meio, Senhor. Deus, ó Pai, venho te pedir, ó Pai, que o Senhor venha nos abençoar, ó Pai. Continuar conosco, ó Pai, na direção do nosso lar, na direção da nossa casa, Senhor. O tema, ó Pai, é que nós nascemos para um propósito, Senhor, e nós já recebemos, ó Pai, como mensagem que nós somos, ó Pai, agentes do céu. Nós estamos aqui, ó Pai, para curar pessoas, para usar o Teu nome, ó Pai, para libertar aquilo, ó Pai, que tem prendido esses jovens no mundo, Senhor. E eu venho te pedir, ó Pai, eu venho te agradecer, ó Pai, por essa oportunidade que o Senhor tem falado conosco, ó Pai. Continue nos abençoando, guarde, ó Pai, a volta para os nossos lares, Senhor, e nos abençoe, ó Pai, em nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos que amam e aguardam a vinda de Jesus. Todos digam amém.